Vamos partir para a próxima questão. São passíveis de enquadramento nas disposições previstas da Lei de Improbidade Administrativa os atos praticados pelos agentes públicos exclusivamente. Olha o artigo 3º, tá errado! Mais uma questão errada. Esse aqui é o artigo 3º da Lei 8.429 de 92. Lá está dizendo que não só os agentes públicos, está dizendo que os privados também que concorram com o agente público de qualquer forma. O texto de lei estava fácil, mas mais um macete. Estava trazendo o quê? Exclusivamente. Aí é que você não pode cair. Questão errada, tá? Mas essa estava muito boa. Próxima questão para você. São passíveis de enquadramento nas disposições previstas na Lei de Improbidade Administrativa os atos praticados por agente público, incluindo os agentes políticos e excluídos os particulares que atuam em colaboração com a administração pública. Olha, tá errado, porque o particular responde também. Então vamos lá. Essa questãozinha tá o que também? Tá errada. Por que que a questão tá errada? Porque, primeiro, o particular responde. Só que muitos de vocês aí devem ter acertado essa questão dizendo que está errada, mas nem sem saber o porquê. Sabe por que caiu o agente político aí? Você fala, Evandro, o agente político não responde por improbidade administrativa. Está errado. O agente político, ele entra sim na Lei 8.429 de 92. Aí você fala assim, poxa, mano, mas não existe dentro da Constituição Federal, lá no 85º da Constituição, prevendo os crimes de responsabilidade? Sim. O agente político, ele pode responder ou por improbidade administrativa ou por crime de responsabilidade. Vamos resolver isso aqui rapidinho para você? Eu tenho aqui um embate. Eu tenho a improbidade administrativa e eu tenho os crimes de responsabilidade. E no meio dessa brincadeira toda, eu tenho os agentes políticos. Olha, vamos combinar o seguinte: a improbidade administrativa e a crime de responsabilidade, ele na prática trata do mesmo assunto, trata de atos de imoralidade, atos de ilegalidade que o agente público contribui. Você sabe que o agente político é uma das modalidades de agente público. A gente tem agente político, agente administrativo, agente honorífico, credenciado e delegados, e segundo a Maria Silva Zanelli de Pietro, os militares. Então você já sabe que tem várias modalidades de agentes públicos. Então agentes políticos é uma modalidade de agente público, e segundo o artigo 37, parágrafo 4º, da nossa amada Constituição Federal de 88, mais a 8.429 de 92, os agentes públicos responderão por improbidade administrativa. Então, os agentes políticos respondem por improbidade. Mas não pode, porque a lei de crimes de responsabilidade, que na verdade é impropriamente falado crime, porque ela trata de natureza administrativa e civil igual à improbidade administrativa, diz que alguns agentes públicos devem responder aqui. Evandro, como é que a gente decide? Fácil. Para responder no crime de responsabilidade, primeiro, precisa ser agente político. É uma condição. Segundo, tem que ter previsão legal. Evandro, eu não entendi. Olha que legal. Imagina só, presidente da República, ele é o quê? Ele é agente político. E está dentro da lei de crime de responsabilidade. Está dizendo o seguinte: o presidente da República responderá pelo crime de responsabilidade se cometer qualquer ato de imoralidade. Ou seja, não basta ser agente político, tem que estar previsto na lei. Evandro, e se o cara for agente político e não tiver previsto nessa lei? Opa, ele cai aonde? Para improbidade administrativa. Mas não pode o agente político responder nos dois lugares. Se o presidente está previsto aqui, responde por aqui e não vai responder por improbidade. Porque se você punir o cara duas vezes, vai ser bis in idem. O que é bis in idem? É punir duas vezes a pessoa pela mesma coisa. Tranquilo? Matamos aí a questão sem nenhum problema, partindo para a próxima. São passíveis de enquadramento nas disposições previstas da Lei de Improbidade Administrativa os atos praticados por agentes públicos ou terceiro que induza ou concorra para a prática do ato ou dele se beneficie. Questão correta, certinha. Onde está essa questão? O artigo 3º da Lei de Improbidade Administrativa. Fácil, logo o início da lei. Então essa questão era correta, texto de lei, eu quero que você vá lá no artigo 3º e leia, não tem para onde correr. Meu povo, nessa situação aí a gente terminou o nosso bloco de exercício, fé, força, rumo à aprovação, vamos estudar, meu povo, porque eu tô mais louco do que nunca e todos os dias eu estudo para fazer você passar. Pensa assim, se eu que estou te dando aula, não sou um pavão de gravata não, filho, eu não vim de